Olá pessoal, bem-vindos de volta, professor Cizenando aqui. Olha só, hoje nós vamos dar uma continuidade ao estudo da apostila e eu vou falar aí sobre todo esse conteúdo da apostila. Vamos fazer assim um mini curso e aí você vai poder também aproveitar e ler a sua apostila. Além disso, vai aprender um pouco mais com os comentários que eu vou fazendo aí sobre esse conteúdo. Então você acompanha e vai ser um mini curso colocado aí no nosso canal, lá no, você procura no YouTube por @virtualservice, você vai encontrar. Tem questões para concurso, tem cursos como o Windows 10, que se você é nosso aluno, você deve estar fazendo, é obrigatório você fazer essa aula de Windows 10, são 17 aulas. Tem a aula de introdução à informática e esse curso aqui é para atualizar essa aula de introdução à informática. Então eu vou começar fazendo essa atualização. Aí você acompanha, vai ser importante aí para sua formação, seu conhecimento. Vamos à segunda aula. A gente fez assim a primeira aula só mostrando ali o índice, e nessa aula eu vou explorar o conteúdo aí com você, tá bom? Espero que você goste, espero que você acompanhe também. Deixe seu feedback, seu like, se inscreva aí, participe aí da construção desse conhecimento. Valeu, vamos aí. Olá pessoal, então vamos começar. A nossa apostila está aqui, é a informática para concursos públicos. Se você não está fazendo esse curso agora, você vai ter a oportunidade de ver como é que ele funciona. Essa aula aqui é uma aula mais teórica, a gente vai fazer uma aula teórica falando sobre o conteúdo da apostila, mas depois a gente vai fazer uma aula prática, onde eu vou falar sobre, onde você vai poder vir aqui, participar presencialmente e fazer as aulas e participar desse curso. Tá certo? Então aqui, ó, introdução aqui. Inicialmente vão ser apresentados aqui alguns conceitos bastante úteis, né, para uma boa compreensão desse conteúdo aí. O aluno deve saber que o mundo da informática, ele é amplo, né, tem linguagem como a área jurídica e a área financeira. Então o mundo da informática ele não se restringe. Também é uma amplitude de conhecimento que você precisa de muito tempo aí para compreender. Então essas aulas vão te ajudar nisso aí, tá? Aqui nós iremos apresentar então exemplos simples para facilitar o entendimento dessa matéria, né? Tornar essa leitura aqui o mais fácil possível para você, né? Além disso, você vai encontrar também no final de cada capítulo uma série de questões para concursos públicos, né? Você vai encontrar aí uma série de questões para concursos públicos de bancas como a SES Gran Rio, FCC, OACP, a CESP, por exemplo, também, tá? Então a gente vai fazer agora essa aula aí falando sobre esse conteúdo. Primeira coisa que a gente tratar é falando sobre que a informática, ela é uma ciência que estuda os dados, as transformações desses dados, buscando de forma a melhorar cada vez mais o acesso a essas informações, né? Também se preocupa com a segurança. Segurança é importante, né? Segurança e precisão dessas informações. Curiosamente, a palavra informática vem do francês information automatique, informática. Então, normalmente significa, a gente trata como informação, né? Information automatique ou informação automática. O que a informática é. Tudo que o computador faz é programado. Ele não vai dar nenhuma resposta a você que já não tenha sido pré-programada para que ele dê essa resposta. Portanto, informática não é nenhum mistério, é apenas programação. Ou seja, os seres humanos vão lá, um programador, insere ali um conteúdo, insere ali uma informação, e essa informação ela vai ser buscada por você, e essa informação vai aparecer para você porque foi programada para aparecer para você. Então nada ali é por acaso, nada no computador é por acaso, tudo é programado. Portanto, o computador não é uma ferramenta inteligente nos termos que a gente acredita, que a gente trabalha. O computador apenas armazena os dados. Ele tem uma velocidade muito grande para buscar esses dados. Ele vai buscar lá os dados no momento que você precisa.
Portanto, ele é programado e só faz aquilo que está na programação dele. Ele não faz nada mais além disso, né? Muitos filmes abordam aquelas temáticas de inteligência artificial, que é quando a informática, né, os filmes gostam disso muito, que é quando a informática, o computador vai se tornar inteligente e autoconsciente. Quer dizer, a diferença da inteligência humana para a inteligência dos computadores é que os computadores, eles não são autoconscientes, e nós somos autoconscientes, nós temos consciência que existimos, né? Nós temos consciência que existimos, fazemos análise em relação à própria vida, mas os computadores não, eles só fazem o que está programado, beleza? O computador não é uma máquina dotada de inteligência, mas ele é uma máquina dotada de capacidade de buscar informações numa velocidade muito alta, porque também ele só faz isso, mas ele não é consciente de que ele mesmo existe, né? Então essas temáticas dos filmes provavelmente nunca vai acontecer aí o computador se tornar autoconsciente, se tornar muito consciente de que ele mesmo existe. Na década de 60, 70, 50 já se fazia filmes falando, até antes, na década de 20, 30 já se fazia filmes falando sobre o computador se tornar inteligente. Isso nunca aconteceu e provavelmente isso nunca vai acontecer, né? O computador tem se tornado o quê? Melhor na capacidade de processar dados, né? Dá pra gente dados e mais dados, informações, e armazenar cada vez mais. Mas se tornar autoconsciente não vai ser certamente um atributo do computador. Autoconsciente, tomar decisões próprias e tudo mais, ele só toma a decisão do que está programado. Portanto, computador basicamente ele é o que? É um dispositivo eletrônico, né, automático. Ele lê os dados, efetua os cálculos e fornece os resultados, ou seja, uma máquina que recebe os dados, compara os valores, armazena e move os dados, né? Trabalha com dados, e estes, bem colocados, tornam-se uma informação. O que é um dado? Uma informação. Um número é um dado. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, esses números trabalhados, eles se tornam informação. Por exemplo, o número 1 no índice de desenvolvimento humano indica um país, uma região, uma cidade, um lugar muito elevado na qualidade de vida. Esse número, portanto, 1, em relação ao desenvolvimento humano, representa então uma informação. Mas o número 1 por si só, ele é um dado. Agora, quando ele está, como diz aqui, ó, quando a gente compara os valores, e ele torna-se uma informação, ele nos dá uma informação. Os computadores, então, eles têm uma classificação. A classificação é baseada no seu poder de processamento, tamanho e funcionalidade. Então, os computadores, eles podem ser aqui de grande porte, chamado computadores de grande porte. Esse computador aqui, por exemplo, deve ter aqui uns 2 metros de altura. Isso aqui é um computador chamado mainframes. Isso é um computador de grande porte dedicado normalmente ao processamento de grande volume de informação. Por exemplo, as informações dos clientes de um banco ou de uma rede de computadores como a internet. Aí chama-se de mainframes, né? Os mainframes, eles são capazes de oferecer serviços de processamento de milhares de usuários através de milhares de terminais que estão conectados diretamente a ele através de uma rede. Então, outros pequenos computadores, os computadores de mesa de um banco, em vários bancos em várias cidades, vão se conectar aqui ao mainframe e vai fornecer então os dados, né? Então você pode estar em qualquer lugar que o computador ligado à internet, em um banco de qualquer lugar, ele vai se conectar ao mainframe, que é o computador de grande porte, e esse computador mainframe vai passar as informações dos usuários para o usuário no terminal de qualquer banco, qualquer lugar, né? Então o computador de grande porte, ele é considerado, ele é chamado de mainframe. Ele não é usado pelo usuário comum, ele fica em um data center. O que é um data center? É uma central de computadores de grande porte, né? Tá, vou mostrar aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo aqui.
Data Center. Data Center, aqui uma imagem de Data Center. Tá aqui uma imagem de Data Center, são locais com vários computadores de grande porte. Normalmente esses Data Center são centrais de um banco, são centrais de governos, são centrais de empresas, grandes companhias que trabalham que lidam com informação. Então isso aí, uma central é um data, o nome importante é para você, Data Center. Então aí, os computadores que a gente usa são computadores que a gente chama de computadores pessoais, né? São computadores de pequeno porte. Você tem computador de grande porte, você tem computadores de pequeno porte. Ou seja, os computadores são chamados de microcomputadores. Os PCs, como a gente costuma falar, foram os responsáveis pelo sucesso da informática entre as pessoas e empresas. Atualmente, cada vez mais baratos e acessíveis, realiza principais tarefas rotineiras e as mais avançadas. São os computadores de mesa, os desktops. Então, o que é um desktop? Essa palavra é uma palavra para a gente observar. Desktop é o computador de mesa, né? Desktop, PC. Vou botar aqui, PC desktop. Tá aqui. Isso aqui, portanto, é um desktop, é um computador de mesa. Normalmente a gente usa esse aqui. Em inglês tem outra palavra, que é o laptop. Laptop é esse computadorzinho que a gente chama de notebook, né? Aqui no Brasil a gente costuma chamar de notebook. Notebook é a mesma coisa do laptop. Aí nós temos outros computadores que também ajudou a difundir bastante a tecnologia, né? Que são os tablets. Então aqui está o tablet, né? Também ajudou bastante a difundir a tecnologia. E hoje a gente tem aí os smartphone, que a gente chama de celular, mas não é bem celular, né? O smartphone é um telefone inteligente que tem muitas funcionalidades, né? Todo mundo usa hoje, todo mundo sabe o que é um smartphone, é o que a gente chama de celular. Na verdade, o celular era apenas um telefonezinho comum, telefonezinho simples. Isso aqui é um celular, né? Isso aqui é um celular. E isso aqui que você usa, que tem todas as funções de acessar a internet, de fazer um acesso geral, é um smartphone. Então esses smartphones são computadores também, né? Atualmente, né? São computadores. Então não é essa diferenciação aí, tá? Voltando lá na nossa apostila, nós temos aqui notebooks, né? São computadores portáteis, leves, designado para poder ser transportado e utilizado em diferentes ambientes. Os notebooks que a gente hoje conhece tão bem, né? A gente sabe como eles são utilizados hoje aí, né? A gente leva para todo lugar, desde que ele tenha bateria, ele vai funcionar em qualquer lugar ali. Só que o notebook ele traz esse problema, né? O notebook ele tem essa limitação de tempo aí, ele tem essa limitação de tempo. Se você tem uma bateria nova, ele ainda aguenta meia hora, uma hora, às vezes até um pouco mais, dependendo do notebook, né? Porque tem vários tipos de notebook também, é bom que a gente fale disso aqui. Que é você tem um notebook padrão, que é esse aqui, essa imagem aí, ó, esse é o notebook. Aí você tem também, tem essas versões aqui, ó, que dobra a tela, que tem a tela de toque, tem várias versões. E você tem o netbook, que é esse pequeno, esse sim, esse tem uma bateria que dura muito, dura aí umas 4, 5 horas. Esse é o netbook, mas ele tem uma tela de 10 polegadas. Normalmente o notebook tem uma tela de 14 ou 15 ou mais, né, 16, 17 polegadas. E tem o Ultra, que é o ultra fino, mais leve, mais avançado, é o Ultrabook. Esse também a bateria dura bastante, ele é mais fininho. Pega aqui um para você ver. Ele é mais fino e a vantagem dele é que a bateria dele dura bastante, mas mesmo assim não dura tanto. Então o grande entrave desses computadores de mesa, de mão, são o problema da bateria, que não dura tanto quanto a gente queria que durasse, né?
mas são eficientes demais, né? Então aqui, geralmente um laptop é equipado com uma tela de LCD, teclado e mouse, geralmente chamado de touchpad. Esse lugar onde a gente clica aqui é o touchpad, né? Uma unidade de disco rígido, portas para conectividade, rede local ou fax modem, gravadores de DVDs, USB. Hoje em dia já não está tendo mais tantos. Bom dia. Bom dia. Não sei se você... Então aqui o touchpad, que é essa entrada aqui, é o mouse, né, desse computador. Então a gente estava falando aqui que os computadores hoje não estão vindo mais tanto com DVD, nem todos os computadores hoje vêm com DVD mais, porque hoje em dia usa mais o pendrive, né, então não está vindo muito com DVD não. Nós temos aí os PDAs, que são os Power Assistentes Digitais, que hoje também caiu muito em desuso devido ao celular ter tomado esse espaço dos PDAs. Então vou mostrar aqui para você o que são os PDAs, né? Talvez algumas empresas utilizem, mas no passado a gente via muita gente usando esses aparelhinhos para escrever e tudo mais, né? No passado fez bastante sucesso. Hoje já utiliza mais o celular. O PDA é um Power Assistente Digital. É um tipo de aparelho onde você armazena dados, onde você também tem várias funcionalidades, como se fosse um celular desse aí, né? É um celular desse de smartphone, na verdade smartphone como a gente utiliza atualmente, né? É mais parecido com o que a gente usa atualmente aí, que a gente chama de celular, mas na verdade é smartphone, né? A gente chama de celular, mas é smartphone. Então esses PDAs aqui, eles caíram em desuso. Os PDAs hoje possuem grande quantidade de memória, eles ainda existem, né? Deixa eu ver aqui se a gente encontra eles à venda, né? Vamos ver se a gente encontra eles à venda aqui. O que está sendo vendido no mercado de PDAs, né? Ó, quase a gente não encontra mais PDAs. Vou ver aqui no Mercado Livre, que é onde reúne várias lojas, a gente não tem mais os PDAs não à venda no mercado. Foi realmente substituído pelos celulares, tá? Mas é bom você saber, porque acaba que no seu concurso, em alguma prova que você vai fazer, caia esse assunto e aí você está afiado para responder, né? Agora, vamos voltar a falar sobre a estrutura dos computadores e o que eles fazem, né? Os processos básicos de um computador. Quais são os processos básicos, né? O processo básico de um computador é entrada, ele lê os dados iniciais ou constantes inseridos pelo usuário. Então, o computador ele vai ter alguns processos básicos, algumas características do seu sistema, né? O que ele faz, né? Ele vai ler os dados que entram, ele vai fazer o processamento, ou seja, efetuar o cálculo lógico, matemático desses dados, dessas informações, seja o que informações são essas? Pode ser os números, um texto que você fez. Ele vai processar e ele vai dar uma saída, apresentar o que? Um resultado. Ele vai apresentar um resultado desse processamento aí que você fez, tá? Então o computador, então, né, todos os computadores, eles são agrupados aí em 3 subsistemas básicos: a unidade central de processamento, ou a CPU, ou a memória principal, dispositivo de entrada e saída de dados. Os subsistemas, também chamados de unidades funcionais, estão presentes por todo o computador digital, apesar de suas implementações variarem nas diferentes arquiteturas. Então, apesar dos computadores serem diferentes nas suas arquiteturas, alguns têm uma funcionalidade que outros não têm, eles apresentam a mesma característica principal, quais sejam a entrada de dados, que você tem que fazer a entrada de dados, dar o comando para ele te obedecer e executar o programa que está lá dentro dele. Ele vai ter a saída o processamento e vai ter a saída de dados. Então o computador ele não vai funcionar por si mesmo, como eu disse, ele não é autoconsciente. A autoconsciência faz com que a gente haja de acordo com a nossa vontade, necessidade, querer ou interesse em afetar, transformar alguma coisa lá no futuro. Enquanto que o computador ele só age quando você manda ele agir, portanto ele fica preparado para receber seus comandos, ou seja, ele pede uma entrada de dados para ele poder rodar o programa, e aí ele vai processar essa entrada de dados
de acordo com a programação dele, e depois ele vai dar um resultado, ou salvar, ou imprimir, ou enviar esses dados para algum lugar que você mande ele enviar, né? Agora, a arquitetura do computador pode ser apresentada da seguinte forma abaixo. Aqui está o processador, que é o cérebro do computador. Aqui está a memória, né? A memória chamada memória RAM. Aqui está, isso aqui vale para um computador, para um celular, para um tablet, é a mesma coisa. Aqui está um dispositivo de entrada de dados e aqui está um dispositivo de saída, mas pode ter outro, né? Então o processador é o cérebro principal, a memória é o armazenamento temporário, a entrada do dado e a saída do dado aqui na tela das informações que você pediu, vai sair aqui na tela. Seja um cálculo, seja um texto que você fez, você pediu aqui, por exemplo, para inserir um texto, ele vai jogar na memória RAM, esse texto vai passar pelo processador, que vai para a memória RAM novamente e vai dar uma saída aqui no monitor, nesse círculo que você está vendo. Então esse aqui é um diagrama básico de funcionamento, né, do computador. Dispositivo de entrada, armazenamento, processamento e saída da informação. Isso aqui de maneira bem simplificada, né? Um computador, ele se difere das demais máquinas de cálculo devido às várias características que ele apresenta. Por exemplo, a alta velocidade de processar as informações, a grande capacidade de armazenar as informações e a capacidade de executar uma sequência alternativa de operações, de programa. Então, uma calculadora básica, ela é um computador, só que ela é um computador muito mais simples, muito mais básico. Um computador, realmente, ele tem uma grande capacidade de processar um número muito alto de informação. E além disso, de processar essas informações, ele tem a capacidade de armazenar, tem a capacidade de executar várias etapas de um sistema de programação. Então o programador escreve várias linhas, o computador vai executando essas linhas de acordo com a necessidade. Então o programa é feito em linha. Linha 1 é um comando, linha 2 é outro comando, linha 3 é outro comando. E aqui tem uma série de variações dentro dessa programação que pode variar, fazendo com que o computador ofereça várias respostas diferentes, a depender de uma resposta sua anterior, ele te dá um outro resultado. Isso não quer dizer que é inteligência, isso quer dizer apenas que é programação. Mas você vai ver que é bastante inteligente, mas isso é porque um outro ser humano criou esse programa, tá certo? Vamos passar adiante. Então, você viu aqui a estrutura básica aí do computador, né? Você vê que é bastante conteúdo. Sistema computacional, o sistema computacional ou sistema de processamento de dados é composto por três partes: o hardware, o software e o usuário, né? Então, um sistema computacional, sistema de processamento de dados, é composto por três partes: hardware, conjunto de dispositivos eletrônicos, é a parte física do computador; o software, ou seja, os programas. Agora, tem também usuário. Se não tiver usuário, o computador não vai funcionar. Então tá aqui, ó, um diagrama básico, né? O software, aliás, o hardware, que é a parte física do computador; o software, que está ali dentro da parte física; e o usuário, que vai fazer isso tudo rodar. Normalmente o usuário faz o que rodar o programa, e o hardware faz a parte de execução, né, baseado na eletricidade. Só que nessa aula aqui a gente vai deixar essa aula para a próxima etapa do nosso curso, nosso mini curso aqui da nossa apostila, tá? Então acompanha aí que a gente vai dar continuidade, tá certo? Então até a próxima aula. Se você tem dúvida, deixa aí a pergunta, manda pra gente aí. Temos um Instagram, é o @virtualcess, no Facebook @virtualcess também, no YouTube @virtualcess. Aí você pode acessar lá e ver o que é que a gente está postando, o que é que a gente está publicando, tá certo? Então valeu, até a próxima aula.